Recebi a mesma crítica quando fiz minha música de maior sucesso, It Was a Good Day. Ice Cube é um cara legal? Alguns dos caras disseram, você faz música hardcore. Por que você acha que precisa falar sobre um bom dia? E eu disse, não faço música hardcore, faço música realista. Música, cinema, esportes entraram no Hall da Fama. Alcancei o topo da montanha. Existem montanhas mais altas. Ice Cube, pessoal. O maior presente do mundo é a família. Porque tudo isso não significa nada se não há ninguém para compartilhar. Dre tinha feito um single. Ele devia ter 19 anos. Por que um jovem de 19 anos permitiria que um de 13 ou 14 anos viesse passar tempo com ele? Porque eu era demais. Qual foi a maior lição que o Dre te ensinou? Confie em si e isso mudou a minha vida completamente. Leve suas chances a sério ou recuse. Poderia ter sido um erro fatal. John Singleton disse que Hollywood não tem filmes para você. Precisa escrever seu próprio. Como acha que conseguiu fazer isso onde muitos não conseguem essa transição suave? Bem, foi uma das melhores entrevistas que já fiz. Qual era seu sonho na infância, antes de descobrir a música? Você tinha uns 12 ou 13 anos quando começou a fazer rap e entrar no mundo da música e ser criativo. Tinha algum sonho de ser atleta? Ansiava por algo ao crescer? Sim. Tudo começou com o simples desejo de jogar futebol, basquete, era só um sonho ingênuo. Quando se é jovem e se tem habilidades e se consegue vencer pessoas do seu próprio bairro, aí você começa a pensar, ok, talvez eu seja realmente bom nisso, certo? No entanto, a minha percepção mudou para a música quando percebi que gostava de praticar esportes apenas por diversão, pelo prazer do jogo. E quanto mais alto você chega no nível competitivo, mais sérios e focados os treinadores se tornam, simplesmente porque eles sentem que irão perder o emprego se você não conseguir vencer. Certo? Então eles colocam muita pressão nas crianças para performarem excepcionalmente bem. Então eu joguei intensamente até que infelizmente não era mais divertido. Eu pensava, esses caras são extremamente sérios. Não estou tentando ir para a faculdade e para o profissional. Era apenas um sonho distante. Em certo ponto da minha vida, eu sabia, ok, isso, a ideia de perseguição furiosa, não era algo que eu iria perseguir nesse nível extremo. Eu só iria participar e jogar enquanto fosse realmente divertido, certo? Graças a Deus por essa sabedoria. Por volta da mesma época que eu estava tomando essa decisão crucial, comecei na música, especificamente o hip hop. Comecei a me aventurar escrevendo rimas e a me interessar por esse novo estilo e nova forma de música que estava varrendo e dominando os anos 80. Houve algo que você ouviu que te fez dizer, nossa, isso é realmente único e diferente, eu quero tentar fazer isso. Foi uma música ou alguém que você viu fazendo isso na rua, ou qual foi a primeira inspiração? Desde pequeno, eu era apenas um fã apaixonado da música. Por acaso, fui apresentado à música bem cedo. Aos 10 anos, Rapper's Delight era a música. Meu tio estava me levando ao dentista e, curiosamente, ele tinha um enorme rádio no banco de trás do carro. Infelizmente, alguém havia roubado o rádio original dele. Como resultado, ele improvisava com um boombox, um volumoso boombox no banco de trás, sempre tocando música. O interessante é que ele era um DJ, então ele costumava criar suas próprias fitas, mas, sem dúvida, ele sempre conhecia seu estilo próprio. Seus favoritos eram Camille, Confunction e Isley Brothers. E então, ao ouvir esta música, Rapper's Delight, fiquei surpreso. Porque isso, percebi, é notavelmente diferente. Muito interessante. Isso é diferente. E então eu simplesmente pedi para ele tocar repetidamente. Surpreendentemente, ele tocou numas 7 ou 8 vezes. Agora, é importante que você se lembre. Rapper's Delight dura impressionantes 12 a 15 minutos. Eu simplesmente desgastei ele até a exaustão com isso. Ele chegou no seu limite, decidindo firmemente. Não mais, não vou tocar isso de novo. Então eu ia para a escola. E pausa para a ação, havia um cara chamado Daryl Lott por lá que era como. Ele era o responsável por cuidar das crianças. Ele era como o dedicado assistente encarregado de cuidar das crianças após o longo dia de aula. E nós estávamos sempre brincando animadamente nos playgrounds. E ele trazia seu rádio,
E ele tinha um acervo com muitas músicas de hip-hop de More Bounce to the Ounce de Herbie Hancock. Todas essas músicas tinham uma perfeita pitada de sabor hip-hop. E eu, pessoalmente, não queria sequer brincar. Eu simplesmente estava concentrado. Ouvia atentamente a próxima música e ficava ali, exatamente onde estava a música. E numa bela vez ele trouxe esses pop lockers para a aula. Sim. Como crianças mais velhas. Sim. Eles eram definitivamente mais velhos. Eles estavam no... Nós ainda estávamos no ensino fundamental. Tinham 12 ou 11 anos e ainda estávamos no fundamental. E eles, os mais velhos, levavam esses estudantes do ensino médio. E eles faziam pop lock na sala de aula. E eu estava apenas absolutamente impressionado. E eles sempre tinham um pequeno com eles. Alguém da nossa idade. E ele era o mais espetacular de todos, sem dúvida. Parece um pequeno Michael Jackson. Se você vê um pequeno com os altos, o pequeno, ele está lá por um motivo. Ele é melhor que os altos. Isso. Eu apenas disse, caramba, alguém da minha idade pode realmente arrasar e roubar a cena. Eu apenas estava intrigado pela música. E quando eu tinha 14 anos, comecei a escrever raps. Sério? Lembra da primeira música de rap que escreveu e pensou, isso é legal, interessante? A primeira rima que eu escrevi, eu me lembro bem. A primeira linha que eu escrevi foi, meu nome é Ice Cube. Eu quero que você saiba que eu não sou o Run DMC ou Kurtis Blow. Essa foi a minha primeira linha. Então eu não me lembro bem do resto do rap. Mas eu a tenho guardada num caderno em algum lugar de casa. Sério? Sim. De quando tinha essa idade? Sim. Uau. Isso deve valer alguma coisa hoje. Provavelmente seu primeiro rap. Cara, com todas as premiações, o sucesso, o dinheiro, a fama, as realizações que você teve em diversos campos da vida, qual você diria ser a sua maior conquista? Profissionalmente, existem na minha vida certos marcos que simplesmente não posso ignorar. E todos eles, sem exceção, contribuíram de forma significativa para que eu esteja aqui hoje. E tenho muito orgulho do trabalho que tenho realizado. Sim, com absoluta certeza. O Dizzy falou também sobre seu fascínio pelo fato de você ter ultrapassado o mundo da música para conquistar outros, como cinema, TV. Você criou o seu próprio negócio, ele disse. Especialmente considerando, eu acho, o mundo do rap. Eles tentam te limitar. Ele disse que ficou muito inspirado pelo fato de que você conseguiu romper isso e se reinventar nas diferentes coisas que você fez. Atuação, filmes e coisas assim. Como você acha que conseguiu fazer isso onde a maioria das pessoas não fazem a transição tão graciosamente ou não conseguem evoluir? Bem, eu tive sorte porque fui descoberto por John Singleton para Boys and the Hood. Eu nunca pensei que era qualificado para ser um ator. Eu pensei que você tinha que ir para Juilliard ou uma dessas escolas profissionais para ser um ator. Eu não sabia que você podia simplesmente estar tipo... Na rua. Acho que você consegue. Quer tentar? E então, como aconteceu? Como ele te achou? Ou como conheceu ele? E como disse, ei, tem um papel para você? Bem, é uma história legal. Muito interessante. Ele era um estagiário no Arsenio Hall Show. Uau! Eu tinha conseguido entrar nos bastidores porque queria falar com o Arsenio. A questão era que ele acabara de ter o Two Live Crew em seu show. E eu estava dizendo, se você pode ter o Two Live Crew, então, sem dúvida, você também pode receber o NWA. Eu ia defender a minha causa. Interessante. Quantos anos você tinha? 18 ou 19. Vou defender o meu caso, e estou esperando. Ele é um desses caras que ficam no camarim. E quando é hora do show, é como se tivesse apenas alguns valiosos segundos para entrar em cena. E John, aqui vem esse cara agora. Essa era a época inicial da NWA. Por isso, naquela época, eu não era um cara reconhecível. Não era do tipo, é o Ice Cube. Então vocês não eram grandes? Éramos grandes, mas Eazy-E era bem famoso. Ele e NWA eram meio que como Gladys Knight and the Pips. Talvez você não os conheça, mas não importa.
Então, ele aparece, declarando que eu sou Ice Cube. E eu concordei. Ele falou, cara, você é mesmo um NWA. Eu apenas disse sim. E perguntei, quem é você? Sou um estagiário aqui neste estúdio. Então ele diz, eu quero colocar você em um filme. Ele é estagiário neste talk show. Ele é um estudante júnior na USC. Ele é tipo, sou júnior na escola de cinema da USC e estou escrevendo este filme. E quando eu me formar, depois, vou fazê-lo e vou te colocar nele. Eu sou tipo, tá bom, cara. Mas ele falou tanto sobre isso, saudade do Arsênio. Ele só segue falando e eu estou ali só esperando. Então não dei muita atenção a isso. Estou em outro evento diferenciado no Bonaventure Hotel em Los Angeles. Isso é 6 meses depois ou algo assim. E esse cara aparece correndo, ei mano, Ice Cube, se lembra de mim? E eu digo não, quem é você mesmo? Sim, John Singleton. Eu o conheci primeiro no Arsênio. Eu sou aquele que vai te colocar no filme. Agora, atualmente, sou um sênior na SC. E... Ai, meu Deus. Quando me formei, eu pensei, ok, certo. Me desvinculei totalmente e saí do NWA. Agora sou artista solo e estou trabalhando intensivamente com o Public Enemy no meu primeiro álbum. E eles têm um grande show no Palácio em Los Angeles. O Public Enemy. Então eu pensei, vou ver meus velhos amigos aqui em Los Angeles. Decidi ir vê-los. No final do show, um cara desconhecido me cutuca. Ele diz, lembra de mim? Não, eu lembro de você agora, meu cara. Como vai? Ele era conhecido. Ele diz, essa é a minha última semana aqui e eu vou filmar esse filme. Ele começa a me falar com grande entusiasmo sobre o filme. E se alguém quiser te oferecer um roteiro, diga a ele para fazer em outro dia, porque levou 40 longos minutos para ele falar sobre esse filme. Eu estava meio ouvindo, com atenção dividida. Estamos no meu carro. Estou observando silenciosamente as pessoas no estacionamento irem embora. Ele continua por perto. Sim, seu carona o abandonou. É 2 da manhã e estamos ainda aqui. Estamos no estacionamento do Palace. E ele está lá, olhando inquisitivamente em volta. Ele calmamente anda por aí, volta e diz tipo, cara, minha carona me abandonou. Pode me dar uma carona para o meu alojamento na USC? No que foi que eu me meti? Então, contra meu melhor julgamento, dei a ele uma carona. Ele não parava de falar incessantemente até que eu, finalmente, deixei esse cara tagarela em seu alojamento e esqueci tudo rapidamente. Estou em carreira solo. Meu álbum solo está indo surpreendentemente muito bem e estou firmemente na jogada. Meu gerente, e vou encurtar essa história para você, mas meu gerente vem e diz com um sorriso, alguém quer te colocar em um filme? Eu esqueci tudo. Eu perguntei, quem? O quê? Mas minha música está a todo vapor, bombando por todas partes. Então eu pensei, bem, talvez as pessoas achem, assim como pensam do Ice-T, que eu sou um rapper bem-sucedido. Me coloque em um filme. Então eu vou tentar. Eu pensei que iria ver, basicamente, alguns caras brancos que estão empenhados em fazer um filme. Eu entro, não li o roteiro, simplesmente joguei no banco de trás do meu carro. Eles me deram algumas falas para a audição. Então eu pensei comigo mesmo, vou apenas ler isso antes de entrar. E então eu entro e ele está lá sentado. Deus do céu. Escritório de produção, elenco. Ele está fazendo tudo sozinho. Ele diz, eu lhe disse a verdade. Meu Deus, eu te disse mesmo. E eu olho e digo, é você. Sim, estamos realmente fazendo este filme, cara. E eu faço a audição, e sou péssimo. Não sei o que estou lendo. Estou pegando falas. É tudo muito complexo, muito complicado. Ele diz, cara, você leu meu roteiro? Porque você obviamente não sabe nada sobre o filme. Eu disse, cara, eu nem sabia que era você. Eu apenas dei por certo. Ele disse, vou te dar mais uma chance. Vá agora para casa e leia meu roteiro todo, por favor. Volte amanhã, mesmo horário, te darei mais uma chance. Mas se você continuar péssimo, vou ter que escolher outra pessoa, infelizmente. Preciso de um verdadeiro ator que possa fazer isso. Então, depois que li o roteiro, eu pensei, eles estão mesmo falando sobre o nosso bairro. Nossa,
Isso vai virar um incrível filme. Como nós crescemos. Agora que peguei o jeito, entendi quem era o Dog Boy e tudo mais. Então, quando fui ler no dia seguinte, foi bom. Isso deu início a tudo. Me introduziu na atuação. E me incentivou a escrever roteiros porque agora que estava fazendo o filme, estávamos saindo muito. Ele me chamava para ir na casa dele e assistíamos filmes como Laranja Mecânica, e esse é um bom filme, mas também horrível. Esse filme é ruim. É por isso que é bom. Ele estava me dando uma aula de cinema. Ele disse, cara, quando você vai escrever um roteiro? Ele disse, você acha que todos os filmes para você vão ser tão bons quanto Boys in the Hood? Ele disse, Hollywood não tem filmes para você. Você vai ter que escrever o seu próprio. Isso é fascinante. Eu fui e comprei um computador naquele dia. Instalei o programa para o script e comecei a escrever um filme naquele dia. E ele me auxiliou. Graças a essa ajuda, consegui escrever 2 ou 3 roteiros. Mas foi o terceiro script, intitulado Friday, que foi a verdadeira revelação. Então foi justamente neste momento que acertei em cheio no entendimento do que um filme realmente precisa ser e fazer. Isso é fascinante. Sim, Se você quisesse ter comparecido àquela audição e então voltado no dia seguinte, realmente preparado e feito a audição e conseguido aquele papel, se ele não tivesse me deixado, poderia ter sido, esquece, ele não é sério. onde você acha que sua vida ou carreira estaria sem fazer aquele primeiro filme? Acredito que ficaria extremamente focado na música. E acho que em algum ponto da minha trajetória, eu teria tentado transformar isso em algo criativamente satisfatório. Como, por exemplo, filmes. Sim, a realização de filmes. Se você é um artista verdadeiro, o cinema é sem dúvida a maior tela onde você pode pintar livremente. Não existe nada maior ou mais imponente do que um filme, caso você esteja tentando pintar um quadro. É simplesmente magnífico. Não há meio de expressão que seja melhor ou mais adequado do que um filme. Então isso representa criar arte no nível mais alto possível. Algo que me estimula profundamente e o que eu genuinamente curto. Nós realmente chegamos até a produzir discos que realmente bombaram. Temos tantos efeitos sonoros interessantes e atuações e esquetes bem elaborados em nossa música, porque nós realmente queríamos que ela soasse tão real quanto um filme. E então, ao finalmente ser capaz de realmente fazer um filme, eu me senti completamente no exato paraíso criativo. Isso é incrível. E então você fez o quê? Mais de 40 filmes? É o que eles dizem. Eu não fui até o fim, mas Quantos você escreveu que foram produzidos? pelo menos 9 ou 10. Talvez até mais. Eu aperfeiçoei todos os roteiros que produzi. Então, mesmo que eu não os tenha escrito do zero, Está adicionando. Você está. editando, certificando-se de que é um bom filme que você possa assistir repetidamente. Porque eu acho que essa é a chave para um filme de sucesso. O que é? Não importa quanto dinheiro ele arrecadou, porque se você só quer ver um filme uma vez e não quer ver novamente, realmente importa quanto dinheiro ele ganhou? E se pode assistir a um filme várias vezes, ou quando você o pega no meio, continua a assistir porque, sabe, adora este filme, e sempre vale a pena. Importa quanto dinheiro ele ganhou? Você entende o que eu quero dizer? Sabe, você gosta de um filme e pode também gostar do outro. Então, eu profundamente acredito que faço filmes que você pode assistir várias e várias vezes. Certo. E para mim, esses são os melhores filmes. Qual foi a maior lição fazendo Boys in the Hood, comparada à produção de seu primeiro filme Friday? Você precisa ter ótimos produtores. É indispensável ter pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, porque você precisa executar tarefas todos os dias sem falhar. Entenda que os filmes são divididos em dias de produção. O dinheiro, por exemplo, se você tem um orçamento de 30 milhões de dólares, isso precisa ser dividido. Quanto custa filmar por dia? Esta pergunta te dá a resposta de quantos dias você vai filmar.
Com 60 milhões de dólares, evidentemente, você pode ter mais dias. Com 20 milhões de dólares, será obrigado a ter menos dias. Para ilustrar, com o nosso filme Friday, nós filmamos por apenas 2,3 milhões. E conseguimos filmar tudo em um período de 20 dias. Que são 4 semanas. São 4 semanas de 5 dias, não 7 dias. Então, 20 dias. Então você precisa saber o que está fazendo. Você precisa ter ótimos produtores. Mas você não sabia o que fazia. Fez um filme, mas não o seu. Você atuou. Mas como você sabia o que iria fazer para o seu primeiro filme que escreveu e produziu? O John ajudou? John ajudou, definitivamente. Ele nos auxiliou de certa forma que não esperávamos. Sabíamos de antemão que estávamos operando com um orçamento bastante baixo, então o projeto foi contido. O que realmente ajudou a estabelecer que era como se estivéssemos em uma rua, não em muitos locais. E a coisa toda era realmente sobre garantir que o que filmávamos era, acima de tudo, engraçado. E não se trata apenas de passar o dia, mas de aproveitar cada minuto. Você realmente tem que começar com um roteiro engraçado. Se você começar com um roteiro engraçado, então você pode aprimorá-lo ainda mais quando estiver literalmente em frente à câmera filmando. Mas é disso que tudo se trata realmente. É sobre executar meticulosamente todos os dias e realizar seu dia planejado, garantindo que você tenha um certo número de cenas para filmar por dia. Você tem que passar por isso. Não importa o que aconteça. A minha noiva é uma atriz, escritora, produtora. Creio que ela fez o mesmo número de filmes que você, cerca de 40 filmes. Ela é do México, por isso fez muitos filmes em espanhol. Ela veio para o ZEUA também. Mas ela já escreveu, creio eu, 7 ou 8, produziu um monte deles. Ainda não dirigiu nenhum. E eu tenho curiosidade, quando você é o escritor, a estrela, o ator, o produtor, ou até mesmo o diretor. Como você se mantém presente durante aquelas 4 ou 8 semanas do filme? E como você lidera os outros, a equipe de produção, a equipe, o elenco? Como lidera todo mundo, enquanto tenta fazer o seu filme e atuar e produzir tudo ao mesmo tempo? Bem, uma coisa que é ótima na produção de filmes é que você basicamente precisa construir meticulosamente cada cena conforme a grava. Você tem seus locais escolhidos, seus atores contratados, seus cenários prontos, mas ainda precisa descobrir exatamente como essa cena se desenrola. Quantas sequências para chegar ao fim da cena? Quantos takes você precisa para conseguir a perfeição? Então você está fazendo o que na jargão de indústria se chama de marcas. Então você está cuidadosamente definindo marcas. Ok, primeiro eles se sentam aqui, eles conversam intensamente. Um cara anda até aqui. Temos que marcar o seu lugar aqui porque ele fala de lá. Outro cara vai até a geladeira. Então você está cuidadosamente montando tudo isso. E você precisa fazer isso todos os dias com cada cena. Então, enquanto você está ativamente fazendo isso, tem sempre a chance de interagir mais. Você ensaia muito a cena. Então, durante esse ensaio minucioso, você pode informar ao ator: "Ei, não, faça assim." Então, felizmente, não tem nenhuma pressão. A câmera não está filmando neste momento. Então, você faz um ensaio. Você consegue dissecar a cena cuidadosamente e, então, a interpreta sem filmar, fazendo isso apenas para garantir que tudo funcione e flua corretamente. E então, a partir dessa experiência, os caras descobrem como filmar eficientemente aquilo. Então isso te dá tempo extra para dissecar, interagir e então esses são os caras em quem você tem que confiar completamente. Agora você pode ir olhar a reprodução, então você pode ir ver se está atuando na mesma cena. Você pode ir depois da cena e ver, acertamos? Conseguimos? E o principal é não se mover até conseguir. Não importa o que alguém esteja gritando, estamos ficando sem tempo. Continue. Fique ali até conseguir o que você disse. Trabalhamos meses para este momento, certo? Conseguir a cena. Você tem que conseguir, senão estará na base de edição dizendo: "Não conseguimos. Deveríamos ter ficado mais 15 minutos." Ah, cara. Tivemos uma oportunidade perfeita. Agora,
tudo está bastante estranho. Não está realmente funcionando porque nós estávamos tão excessivamente preocupados em chegar à próxima cena que não executamos apropriadamente a cena em que estávamos. Então, você tem tempo suficiente para resolver, trabalhar nela. E você faz isso com cada cena, meticulosamente durante todo o filme até terminar. Você fez tanto criativamente como artista pelos filmes que fez. Eu estou curioso. E muitos deles, ou pelo menos eles parecem ser, como se você tivesse se divertido muito ao fazê-los. Sim. É prazeroso para você. Você se divertiu. Tenho certeza que houve contratempos e coisas assim, mas parece que foi divertido de fazer. Eles eram culturalmente relevantes e obtiveram um extremo sucesso. E as pessoas usam falas e partes de cenas na cultura por décadas, o que é incrível. É ótimo. E eles dão muito dinheiro. Bastante, presumo. Sim. Como você consegue isso de aonde você faz um filme que você aprecia, como artista, que a cultura consome, adora e usa? Eles usam essas cenas, usam essas falas, as expressões, usam no dia a dia e ainda gera dinheiro. Como se consegue isso? Está atingindo o ponto certo, trabalhando com paixão. Acho que se divertir no set não a ponto de não lidar com os negócios sérios que temos, mas algumas pessoas fazem os filmes no set, tornando-os muito hostis e intensos. Fazem as pessoas agirem como se fosse uma cirurgia cerebral. É meio que eu estava dizendo, semelhante a alguns esportes, era como observar alguns caras lá fora se divertindo. Enquanto certos caras parecem acreditar que a vida deles inteira depende de conseguirmos ou não. Sabe o que eu quero dizer? Eu sempre me certifiquei de que nossa equipe e todos ao redor estivessem se divertindo. Nada de gritar, absolutamente nada disso para o próximo departamento, porque os departamentos estão organizados. Nenhuma dessa hierarquia desnecessária. Vamos nos divertir bastante. Estamos todos juntos fazendo uma comédia. Vamos manter isso em perspectiva. Sabe o que eu quero dizer? Vamos nos certificar de que realmente nos divertimos muito fazendo isso. E definitivamente não estamos tensos. Então acho que isso é grande parte disso. O ambiente tem que ser divertido, lúdico. O roteiro precisa ser engraçado antes dos atores pegarem nele. Você não pode depender de comediantes para torná-lo engraçado. O seu roteiro é engraçado. Como alguns desses roteiros são aprovados em Hollywood? Às vezes me pergunto, como isso passou pelos executivos ou pelos patrocinadores para fazer este filme quando não é um bom roteiro? Bem, eu sinceramente acho que Hollywood tem exatamente duas pautas principais. É lucro, mas também é muito propaganda. Sério? Conte-me mais. Bem, é meu entendimento que eles querem influenciar a sociedade com esses filmes que produzem. Na verdade, em muitos casos, isso se torna mais importante do que ganhar dinheiro. Surpreendentemente, em outros momentos, a prioridade muda. E o dinheiro torna-se o mais importante, sabe? É realmente uma incógnita. Você nunca sabe a quem eles realmente estão servindo aqui. A que mestre estão servindo, por assim dizer. Às vezes, quando você está fazendo um filme, você percebe que certas coisas são feitas exclusivamente pela propaganda. Por que você acha isso? Quero dizer, estou presumindo que nem todos em Hollywood estão interessados em propaganda, mas parece que alguns filmes estão. Por que você acha que uma parte de Hollywood quer tanto projetar propaganda e servir uma pauta, em vez de apenas fazer ótimos filmes? Acredito que as empresas, na maior parte, muitos deles começaram e eram propriedade das mesmas pessoas que, inescrupulosamente, querem manipular a sociedade de qualquer forma possível. Isso é apenas uma pequena parte do vasto portfólio deles. Algumas dessas pessoas são tão ricas. Hollywood é apenas um brinquedo. Assim como os caras que possuem um prestigioso time de futebol americano. O time adquirido é legado da família. Talvez como os Cowboys, mas quem sabe? Talvez até os Rams. Existem esse sujeito que, para ser honesto, eu não sei se era dono da Home Depot ou alguma outra entidade semelhante. Provavelmente é apenas um brinquedo para eles.
No final das contas, eu realmente acredito que as pessoas que têm a palavra final são pessoas que projetam a sociedade de outras formas, seja pelo envolvimento em bancos, faculdades de medicina, hospitais ou faculdades conceituadas. Eles querem, acima de tudo, que as pessoas tenham um certo tipo de pensamento. E essas são as mesmas pessoas que possuem estúdios de cinema. Portanto, é assim que essas porcarias são produzidas. Quão importante é para você ter o seu próprio pensamento criativo, apesar disso, quando você faz música ou filmes ou algo assim? Muito importante. Tão importante que, para ser sincero, a ideia de fazer um filme de estúdio não me anima mais do que produzir um independente. Sim. Eu simplesmente iria curtir apenas me dedicar a fazer filmes independentes e nunca mais ter que lidar com uma reunião ou burocracias de estúdio na minha vida toda. Sim. Apenas muito estresse ou muito... Nunca se sabe realmente a porcaria que eles são. Nunca se sabe de verdade. É uma propaganda lucrativa. Nunca se sabe por que alguns filmes são feitos e outros não. Às vezes Hollywood não sabe o que é um bom filme até realmente vê-lo. Já tivemos inúmeras pessoas recusando filmes como Ride Along e Straight Outta Compton. Na verdade, o próprio estúdio chegou a recusar o Coringa até que finalmente o viram, certo? Era como, caramba, com certeza não deveríamos ter rejeitado este. Portanto, às vezes você precisa realmente produzir e estrear o filme, para que as pessoas, no fim das contas, entendam o quão bom ele realmente é. E eu sei muito bem, sim. Então, eu prefiro fazer meus próprios filmes e depois apresentá-los a Hollywood e perguntar: quem realmente quer distribuir este filme? Se alguém quisesse fazer um filme hoje e não quisesse lidar com Hollywood, qual seria a fórmula que você criaria para essa pessoa? Talvez eles tenham apenas $500 mil ou $1 milhão, ou só possam conseguir isso de amigos e família ou de um investidor, seja lá o que for, eles não têm um enorme orçamento. Eles querem de alguma forma quebrar o sistema. Como eles podem fazer isso do lado financeiro, da produção e também da distribuição, que parece ser a parte mais difícil? Como eles podem fazer isso hoje e efetivamente ser lucrativos e fazer um ótimo filme? Bem, em algum momento você inevitavelmente vai querer distribuir seu produto. Você certamente vai querer que os estúdios coloquem a sua poderosa máquina por trás do marketing e do movimento para promover o filme para maior visibilidade. E, finalmente, você obviamente quer que as pessoas o vejam, entende o que eu quero dizer? Mas, na realidade, não é necessário incluí-los na criação. Você apenas precisa ter a determinação e a coragem de fazer seu filme. Depois, é mostrar a eles um produto finalizado, polido e pronto. Isso é exatamente para que servem os festivais de cinema. Este é o momento em que as pessoas têm a oportunidade de apresentar seus filmes aos distribuidores. E, quem sabe, conseguir que alguém se interesse, compre e divulgue. Mas para mim, no final das contas, eu acredito que há tantos diferentes serviços de streaming disponíveis atualmente e tantas maneiras variadas e eficientes de realmente conseguir ganhar dinheiro com um filme, que tornou-se muito mais fácil do que costumava ser. Claro. Eu acho que pessoas que fazem filmes conseguem fazer com que eles sejam vistos e produzidos e com que as pessoas assistam com mais facilidade. Antes, se sentia criticado ao tentar a transição da NWA para, creio, Boys in the Hood, os filmes e Friday, recebia negatividades das pessoas, ou elas tentavam te atrapalhar, ou diziam quais suas intenções atuando, quem você pensa que é, ou houve muito apoio. Recebi muito apoio, mas, curiosamente, algumas pessoas levantaram uma sobrancelha quando anunciei que eu estava fazendo a comédia Friday, e eles estavam questionando: bem, você faz música hardcore. Os filmes que você fez até agora foram todos dramas. Como você acha que poderia fazer uma comédia? Isso foi bem estranho e inesperado para as pessoas, mas, sinceramente,
Eu já estava acostumado com esse tipo de reação, porque enfrentei as mesmas críticas quando fiz minha música de maior sucesso, que foi intitulada It Was a Good Day. Alguns dos meus caras ficaram tipo, cara, você faz música hardcore, por que você acha que precisa ou deve falar sobre um bom dia? E eu fiquei tipo, bem, eu não faço música hardcore, eu faço música realista. E a realidade é, se eu estou tendo um bom dia, eu deveria ser capaz de fazer uma música sobre isso? Por que eu deveria apenas falar sobre o coração sem falar sobre tudo? E é a minha música de maior sucesso. Sério, falar sobre algo positivo. Sim, era de coração. Sentíamos o mesmo com NWA. Não tínhamos nenhuma ideia de que íamos ser grandes estrelas internacionais com esse tipo de hip hop, tipo, de verdade mesmo. Pensávamos que íamos ser apenas underground, estrelas do bairro, chamando a atenção das meninas do nosso bairro. Sabe? Pensávamos que era até onde íamos chegar. E nós simplesmente seguimos os nossos corações. E isso acabou sendo o nosso bilhete para o sucesso. Acho que ouvi você falar sobre conhecer o Dr. Dre ou Dre aos 12 ou 13 anos, correto? 14, sim. As sincronicidades que você teve na sua vida são realmente incríveis. Do Dre ao John pro filme. Tipo, ele continuava apenas a te perseguir e você nem estava atuando. Sim. Talvez o ambiente em que você se encontrava não fosse perfeito, mas havia sincronicidades que se alinharam perfeitamente para que você tivesse oportunidades de então arriscar, trabalhar duro, aparecer e criar o que você criou. Sim. Olhando para trás agora, eu percebo que foi apenas estar no lugar certo na hora certa. E também a coragem de perseguir coisas que você nunca fez antes. Como correr atrás disso. Como você soube confiar nessa coragem ao invés de dizer, eu vou continuar no futebol, vou passear, andar de bicicleta por aí, eu não vou incomodar o Dr. Dre e dizer, ei, deixa eu aprender com você. Estava muito interessado no processo criativo de fazer discos. A princípio, nunca pensei que iria conhecer alguém que tivesse feito um disco. E Dre tinha naquela época. O Dre fez um single. Ele fez uma música chamada Dr. Dre in Surgery. Quantos anos ele tinha quando você tinha 14 anos? Ele tinha, acho que 19 anos. Então, por que um jovem de 19 permitiria que um de 13, 14 viesse passar tempo com ele? Porque eu era maneiro. Novo, sabia rimar. Sabia escrever. Então você tinha talento? Eu tinha talento. Esse é o único motivo pelo qual ele me deixou por perto. Cuidado, cara. Mas eu estava perto, ajudando ele a escrever rimas. Ele estava na equipe World Class Rec na época, que eram mais do que uma equipe de festas de DJ que faziam festas imensas pela cidade. E então, eles estavam começando a criar discos. E eu era um bom escritor, então comecei... Eles queriam um hit. Eles ansiavam por serem reconhecidos na K-Day. Assim como o famoso LA Dream Team e o Uncle Jam's Army. Então eles tinham um desejo de entrar em ação, e eles possuíam uma música lenta, mas que, em contrapartida, não se enquadrava como um hip-hop mesmo. Era, de fato, mais semelhante a uma melodia lenta com uma garota cantando docemente. E para completar, eles tinham esses raps lentos estilo I Need Love, Turn Off the Lights. Assim eles buscavam por um grande hit. E você tinha talento, você tinha valor, você podia prover. Sim? Você não estava apenas sentado, tinha algo a contribuir. Isso. Então isso é algo que é crucial saber. É como se você tivesse o talento que eles não tinham naquela época. Quero dizer, alguns tinham, porém, quando você tenta ter sucesso, é tipo, a melhor ideia vence. Quanto mais, melhor. Quanto mais talento, mais chance de fazer um hit. Como você teve confiança aos 14 anos para sair com jovens de 19 anos que fizeram um disco, criaram músicas e deram shows em clubes pela cidade. Eu sou originalmente de Los Angeles. Eles são diretamente de Compton. Eu sou especificamente do sul do centro.
Então foi realmente divertido. Foi um mundo totalmente novo, inesperado. Estar em Compton foi um novo mundo para mim. Sabe o que eu estou dizendo? Em muitos aspectos era bem diferente do nosso bairro, mas muita coisa era de fato igual. E sair com caras. Aí eu costumava pagar para entrar na festa. E agora, felizmente, eu posso entrar com DJ, sabe? Estamos carregando caixotes de discos. E estamos movendo alto-falantes e somos parte da festa. Entende o que eu estou dizendo? Estamos na cabine do DJ agora. Nós fazemos parte da equipe. A equipe que faz a festa acontecer. Em vez de apenas ir lá e a música já está pronta e está rolando. Você não sabe quem é quem. Agora eu fazia parte da equipe de gravação de muitas maneiras. Então foi emocionante. Foi diferente do que estava acontecendo no meu bairro. E eu só queria fazer parte disso. Quando vocês perceberam que tinham algo especial? Houve um momento ou um show que fizeram e estavam, pessoas estão cantando nossas músicas de volta para nós, ou há uma multidão aqui, sabe, estamos no estúdio. Simplesmente parece que estamos na vibe. Quando vocês perceberam, tipo, tem algo aqui. Então, eu estava andando com Dre, mas nós tínhamos nosso próprio grupo. O primo dele, o nome dele, Sir Jinx. Esse era seu vizinho? Sim, ele morava na mesma rua. É por isso que, sabe, eu era mais próximo do Dre, porque o primo dele também morava na mesma rua que nós. Então, um dia, Dre acabou se mudando para lá com eles até encontrar o seu próprio apartamento. Eu tive um melhor acesso. Claro. Então nós tínhamos nossa própria equipe e estávamos sempre tentando fazer coisas legais. Nós até participamos deste concurso chamado Os Melhores Rappers do Oeste. E ficamos em segundo porque, infelizmente, eles estragaram nossa música naquela época. Era uma fita, não começou do início. Começou no meio, e eles tiveram que rebobiná-la. Isso acabou destruindo o nosso ritmo completamente. E ficamos profundamente chateados. Então o Dre, que veio especialmente nos ver fazer a final, ele disse, cara, não se preocupe com isso. Vocês foram verdadeiramente bons. Vocês deviam considerar se apresentar no Doodles, onde nós tocamos como DJ em Compton. Venha apresentar uma de suas músicas. Diante da multidão, mas você tem que ser bom. Não estrague tudo assim. Aconselho vocês fortemente a se esforçarem para serem divertidos ou darem um toque de humor. Nós pensamos, tá bom, já temos a nossa música autoral. Mas o que realmente queremos é fazer algo que empolgue genuinamente o grande público e que seja também muito engraçado. E levamos em conta todos os valiosos ingredientes que o experiente Dre nos disse que deveríamos pensar. E então, o que fizemos foi algo parecido com o que o Weird Al Yankovic faz. Como ele pegava uma música e inteligentemente tornava-a engraçada, sabe? Então pegamos uma música chamada Roxanne, Roxanne, de UTFO. E fizemos uma versão suja e provocante chamada Diane, Diane, onde estávamos usando a mesma cadência deles, mas estávamos mudando a letra. E foi um sucesso enorme. As pessoas adoraram. Você ainda tem isso? Nós Seria legal. fizemos ao vivo, nunca gravamos. Seria legal recriar isso um dia. Mas fizemos uma segunda versão disso, porque nos apresentamos novamente e mudamos algumas músicas. Portanto, acho que fizemos um disco disso. Infelizmente, não tem uma gravadora porque o Lonzo pensou que seríamos processados por violação de direitos autorais na música. Então apenas diz rap sujo. É apenas um rótulo branco simples. Mas era onde estávamos naquele momento, sabe? Apenas animando a multidão. Nós devíamos, na realidade, apenas fazer músicas originais. Sabe, não deveríamos nos preocupar se estamos usando palavrões ou não. Porque ninguém vai querer nos tocar no rádio local de qualquer maneira, certo? Qual é a maior lição? Eu sei que você e Dre tiveram algum desentendimento em algum momento, porque você saiu do grupo, mas acho que vocês são amigos agora, do que eu li. E qual é a maior lição que Dre te ensinou quando você estava naquela fase da vida, ou até agora? Confie em si mesmo. Confie em si mesmo. E eu acredito que essa é a maior e mais importante lição que eu pude absorver
quando eu realmente paro para pensar profundamente sobre isso. Resumindo, não se trata mesmo de ninguém mais, mas do que está acontecendo no interior de cada um de nós. Você pode estar rodeado por todo o barulho. E às vezes, o barulho pode fazer você mudar completamente de rumo. Outras vezes, esse mesmo barulho pode ser suficiente para tirá-lo de sua posição, de seu lugar de conforto. E eu vejo que, diante de tudo isso, você deveria querer ser como uma árvore forte em meio à enchente, inabalável. A enchente é demais. Tudo está passando rapidamente, indo a um ritmo impressionante de milhões de quilômetros por hora. E a árvore ainda permanece lá, com suas raízes firmes, que representam a sua convicção inabalável, vivendo ou morrendo com as suas convicções, independentemente do que aconteça. Nesse sentido, eu acho que essa é a maior lição aprendida. Acontece que nós brigamos muito, fervorosamente, durante o processo de gravação daquele disco da NWA. E as discussões eram sobre o que era e o que não era considerado legal. Devemos usar isso ou não? Devemos embarcar nessa ideia ou não? Devemos dizer isso ou não? Esse questionamento persistia em nós enquanto estávamos tentando chegar à melhor versão de nós mesmos. E às vezes, ele se mantinha firme, realmente defendendo o que acreditava com vigor. No entanto, em outras ocasiões, o melhor argumento o convencia. Então, se você conseguisse apresentar algo melhor ou algo ainda mais impressionante, era possível ver claramente sua opinião mudar de posição. Isso, de fato, também foi ótimo, porque parecia uma realização inspiradora. Pensando, você pode realmente influenciar o disco. Você só precisa fazer melhor do que o que já está aqui. Interessante. Você já se sentiu intimidado, pois estava na adolescência, ele nos 20, um pouco mais bem-sucedido e velho? Você já se sentiu intimidado? Ou você sentiu confiança para expressar seus argumentos? Mas se ele fosse contra, você recuava? Bem, você queria defender o seu ponto de vista. No final das contas, ele é o produtor, então o que ele diz é o que vai prevalecer. Então, o fator intimidação era apenas um sinal. Você queria que ele gostasse mesmo do que você estava apresentando. Porém, se ele não gostasse, isso não significava que você devia se desencorajar, ou mesmo que o que ele estava dizendo era verdade. Você tinha que lutar incansavelmente pela sua posição, defender o seu ponto de vista. Melhor argumento vence. E às vezes você ganhava, às vezes perdia. Mas você tinha que chegar com convicção. Você simplesmente não pode ter uma ideia que não foi bem pensada. Então você sabia que tinha que vir preparado e sabia que se não fosse ótimo, não iria fazer parte do disco. Então isso era outra coisa que mantinha a sua qualidade. Ele era o controle de qualidade. Então você tinha que passar por ele para entrar no disco. Sim, isso é um bom aprendizado. Acredite em si mesmo. E tenho curiosidade, alguma vez você não confiou em si mesmo nos últimos 30 anos de sua carreira? Houve momentos de dúvida ou insegurança? Sabe, sim. Apenas para deixar claro, somos todos humanos. Eu não acho que alguém, não me importa o quão confiante você se apresente, pode estar em todas as situações e estar totalmente confiante sobre o possível resultado. Então, sempre pode haver alguma dúvida pessoal. E eu percebi que, quanto menos preparado eu estou, mais eu duvido. Mas quanto mais preparado eu estou, menos eu duvido. Então, sempre que você sabe precisamente do que está falando, você é muito confiante. Quando você não sabe exatamente a profundidade do assunto sobre o qual está falando, tentando fingir até conseguir, então você não vai estar tão confiante e, inevitavelmente, vai começar a se questionar, duvidar e pode cometer um grande erro, simplesmente por não ter se preparado. Sim, com certeza. Aquilo foi um grande erro da minha parte. Isso poderia ter mudado completamente minha vida toda. Imagine por um segundo, se não fosse o generoso John Singleton, mas algum outro diretor, produtor impiedoso que quisesse apenas me testar para um papel
E eu, sem dúvidas, teria estragado tudo naquele dia. Então, se você realmente valoriza seus sonhos, leve suas oportunidades a sério ou não as aceite. Sabe, olhando para trás, o que eu deveria ter dito no passado era: eu não quero fazer nenhum filme. Isso é exatamente o que eu deveria dizer, com total convicção, ao meu empresário. Eu não quero fazer um filme. Mas mesmo assim, eu tentei para ver o que estava acontecendo ao meu redor. Sim. E poderia ter sido um erro fatal. Mas graças a Deus que ele me deu outra chance. O que você acha que o John tinha, o que ele viu em você, que ele continuou insistindo em você por 1 ano e meio, 2 anos, e você aparece no teste, você meio que vomita. E ele ainda diz: eu vou te dar mais uma oportunidade. O que ele viu em você para o papel em Boys in the Hood? Quer dizer, ele sabia que eu podia. Sabia antes mesmo que eu soubesse. Uau, sério, como ele sabia disso? Porque ele viu algo em mim ou numa entrevista? Eu trouxe uma diversidade de atores consagrados para minha produção. Desde o carismático Chris Tucker, até o irreverente Mike Cat Williams e o musculoso Terry Crews. Quando você vê algo especial, vê um potencial que brilha numa pessoa, você pensa: poxa, eu tenho a habilidade de te preparar para vencer. Vejo algo diferente em você, algo bem maior. Eu consigo te ver como um personagem movido por intrincadas tramas de roteiro. Olhando em volta, percebo um mar de talentos inexplorados ao meu redor. E se você realmente parar para refletir um momento sobre John Singleton, ele foi uma figura que me ajudou a aprimorar meu olhar sobre os atores. Tupac, Buster Rhymes, Tyrese, você sabe. Nós todos ludacres do Velozes e Furiosos e Hustle and Flow. Nós sinceramente não pensávamos sobre a possibilidade de atuar. Mas ele viu algo especial em nós e disse: "Hey, o que vocês estão fazendo na música é realmente incrível e legal. Mas vocês têm um carisma tão grande que merecem estar na tela grande do cinema." E todos nós somos eternamente gratos a ele por dar esse passo. Porque isso abriu um mundo inteiro novo e excitante para nós. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre sucesso, fama e dinheiro? Porque você teve tudo isso nos últimos 30 anos ou mais. E eu acho que muitas pessoas sonham em ter uma carreira como a sua, ou mesmo uma fração da sua carreira, ou ter parte do sucesso, da fama, do dinheiro. Mas o que há nessas coisas que você realmente gostaria que as pessoas soubessem antes de quererem correr atrás de ter tudo? A verdade é que é difícil sustentar isso. Chegar ao topo é um nível da luta por si só. Porém, ficar lá em cima, manter-se no ápice, é uma luta completamente diferente, com outra magnitude de desafios. E veja bem, ninguém permanece no topo para sempre. Todos, sem exceção, descem a montanha em algum momento. Mas aqui é a diferença crucial. É tudo uma questão de até onde você está disposto a descer antes de decidir parar e encontrar seu lugar, o seu equilíbrio. Então, você pode chegar ao topo desta imensa montanha e apenas saber em seu íntimo que em algum momento vai descer. Apenas não permita se deixar levar até o fundo mais profundo. Encontre o lugar ideal para aterrissar. De preferência, algum lugar perto do topo. E faça o possível para descobrir como sustentar e manter o que te levou lá. Isso certamente não é uma tarefa fácil. Então, é muito trabalho duro. É como o pato no lago, você me entende? Se você observar cuidadosamente, por fora tudo parece estar tranquilo. Ele está lá, aparentemente deslizando sem esforço sobre a superfície da água. Mas é por baixo, lá no fundo, que a verdadeira ação está acontecendo. Você me entende agora? É onde todo o trabalho duro está sendo feito sem que ninguém perceba. Ele apenas faz parecer fácil, mas está trabalhando duro lá embaixo. E essa é exatamente a mesma coisa que acontece com o sucesso. As pessoas veem o produto final. Eles não veem os pés pedalando para chegar lá. E como você conseguiu manter o foco durante as últimas 3 décadas?
Porque a ideia toda de confiar profundamente em si mesmo que o Dre lhe deu no início, ou a sabedoria, ou o que você aprendeu com ele, parece que funciona para você há um bom tempo. Mas também, certamente, você recebe oportunidades todos os dias, eu acredito. Ou você recebeu por muito tempo. Você deve fazer isso ou tentar isso, o que pode ser grandes oportunidades ou grandes distrações. Como você sabe manter o rumo e o qual é o rumo quando você tem tantas oportunidades interessantes neste nível agora? Bem, conheça sua área de especialidade. Saiba o que você faz de melhor, saiba o que está fora da sua área de especialidade, saiba o que vai exigir que você se estique e faça um esforço extra, e você pode se desequilibrar tentando alcançá-lo. E é como um rebatedor esperando pelo seu lançamento. Entende o que eu quero dizer? Você tem que saber o que está fora da sua zona de conforto ou da sua área de especialidade. E não tente acertar coisas que estão muito fora da sua área de especialidade. E quando algo se encaixa perfeitamente na sua área de especialidade, você entende o que eu quero dizer, não é? Aproveite ao máximo essa oportunidade. Lembre-se, nem todo o dinheiro é bom dinheiro. Portanto, é crucial que você saiba exatamente o que você pode entregar e, francamente, não aceite o trabalho se não puder entregar como prometido. Já recusou uma grande quantia de dinheiro antes? Sim, Sério? Qual a maior oferta que recusou por não estar confortável? era minha zona de conforto, mas era uma situação diferente. No entanto, recusei muitos e diversos papéis em diferentes filmes. Nem sequer ia fazer os testes, porque sentia que aquilo não era exatamente a minha praia. Mas, recentemente, acabei de recusar um papel num filme de 9 milhões de dólares, porque não queria me vacinar. Definitivamente, isso não é a minha praia. Certo. E então eles disseram, a menos que queira fazer este filme, você precisa se vacinar. Sim. Essa era a exigência dos produtores de que todos no filme tivessem que estar vacinados. Então eu disse não. Isso não é para você, certo? Eu não preciso disso e posso fazer o teste. Certo? Mas eu não vou tomar algo de que não preciso. Certo. Nossa, você recusou 9 milhões. Lembro-me de ter o Matthew McConaughey aqui, e ele disse que recusou, acho que foram 14 ou 14 milhões e meio, por um outro papel em uma comédia romântica, quando ele queria sair das comédias românticas e fazer outras coisas. E ele ficou tipo, primeiro eles me ofereceram algo como 8 ou 9. Eu recusei, então foi 11. Recusei, então era 15. E ele disse, deixe-me ler esse roteiro mais uma vez. Talvez seja um pouco mais engraçado, um roteiro um pouco melhor. Sim, sem dúvida. Mas então ele disse, se eu realmente quero me transformar em uma nova evolução de mim mesmo e me reinventar, eu não posso continuar fazendo as coisas que sempre fiz. E quero começar a entrar nestes papéis mais dramáticos. E ele fez isso, e realmente decolou. Ele ganhou o Oscar e todas essas coisas diferentes por isso, mas veio dele. Ele disse, eu tive que tirar alguns anos de folga, essencialmente, e arriscar ser esquecido e não trabalhar mais. Sim, é verdade. Você tem que tomar essa decisão. Você sabe muito bem quando precisa mudar de direção. Você sabe quando é a hora certa, quando meio que tipo, voltamos sempre ao mesmo ponto tantas vezes na mesma coisa. É preciso um sinal para mudar de direção. Não devemos fazer absolutamente nada, até que finalmente decidamos mudar de direção. Interessante. E às vezes é melhor não fazer nada do que fazer a coisa errada pelos motivos errados no momento errado. Sim. Você sente que mencionou essa ideia de chegar ao topo e se manter no topo. Você acredita que já atingiu o topo da sua montanha? Se sim, quando foi isso? E se não, o que você acha que precisa se tornar para chegar lá? Eu acredito que fiz muita coisa legal. Estou no Hall da Fama do Rock and Roll. É incrível. Estou na Calçada da Fama em Hollywood. Vamos ter algo no Hall da Fama do basquete. Minha vida tem sido inteiramente impulsionada por 3 elementos: música, cinema e esportes. Felizmente, consegui chegar ao Hall da Fama em todos esses 3. Agora sinto que atingi o pico de uma montanha. Mas me conscientizo de que ainda existem montanhas muito mais altas para escalar e conquistar.
Você está no topo, desce um pouco e vai para a próxima. Sim, vai para a próxima montanha e chega ao topo dela. Então, sinto que ainda tenho muito trabalho incrível para realizar, fazer e explorar. Isto é algo que me desperta curiosidade, você mencionou isso. Às vezes é difícil chegar ao topo como artista, fazer a voz ser ouvida, ganhar destaque numa indústria, chegar ao topo das paradas, ou um filme que atinge o primeiro lugar ou algo do tipo. É difícil fazer isso. É difícil sustentar isso. É difícil manter esse nível de sucesso. Como se mantém confiante e qual conselho daria a outros que atingiram o topo? Seja sua indústria, cidade, sonho esportivo, etc. E se de repente não estiverem mais no topo? Se caíram e continuam caindo? Como eles se mantêm confiantes no caminho para baixo quando não são mais o assunto do momento? Não estão recebendo as grandes propostas? As pessoas não os procuram mais para os melhores papéis? Como você se mantém confiante, não duvida de si mesmo e volta ao que você disse antes? Confia em si mesmo quando está experimentando um declínio. Bem, acho que você precisa entender que não é pessoal. Não é você. É a indústria. É a lei da natureza. O que sobe deve, eventualmente, descer. E então você realmente precisa dedicar seu tempo para entender profundamente sua base de fãs, perceber o que eles podem querer de você, descobrir o que eles provavelmente esperam de você. Após tudo isso, você precisa decidir cuidadosamente se quer entregar isso ou se quer dar a eles coisas novas e inesperadamente diferentes que você possa ter preparado dentro de você. Eu penso que quando um artista novato está começando a sua carreira, ele procura pela maior base de fãs que pode conseguir. Mas então chega um ponto onde esses fãs que você acumulou são como seus clientes leais. Você precisa sim. Você nem sempre precisa estar em busca de novo fã. O novo fã que precisa te encontrar para que você permaneça no seu campo de conforto e continue fazendo aquilo que você deve fazer de uma maneira criativa e sempre atualizada. Mas você precisa verdadeiramente servir aos seus fiéis fãs. Se por acaso você tem estado atuante no mercado há mais de 10 anos, é certo que tem uma base de fãs que precisa se concentrar, satisfazer e cultivar, e absolutamente nada mais precisa importar. Todos os outros terão que se virar. Sabe como é? Então, você deve se encaixar onde se sente melhor, mas esses são os meus fãs. São eles que eu vou agradar com minha arte e paixão. E todos os outros, se gostarem, ótimo. Se não gostarem, igualmente ótimo. Ainda assim, vamos ter a nossa festa. Sabe como é? Então, eu acho que você realmente precisa entender por que as pessoas gostam de você, por que as pessoas investiram 10 anos ou mais em você, e descobrir uma maneira de se conectar com essas pessoas e mostrar para elas que você as vê, entende, aprecia e continuará a ser simpático e legal apenas para eles. Quero falar sobre esta terceira montanha que você tem escalado aqui, com o basquetebol no Hall da Fama. Quero fazer-lhe algumas perguntas sobre isso, mas isso me fez pensar em algo quando você estava falando sobre isso, os fãs, porque alguém na minha equipe, a Sammy, você a conheceu antes. Acho que ela é uma millennial, talvez ela seja da geração Z. Não tenho certeza da faixa etária exata, mas ela é uma grande fã da sua música. Mas da música que você fez há 30 anos atrás, e ela dizia que por 5 anos, é isso que ela ouvia no início dos 20 anos, e é algo que ela ainda ama. Como você, como artista, faz algo que é atemporal para a sua geração atual, mas que dura para as gerações futuras e ainda é atual para as pessoas 10, 20, 30 anos depois? Como você cria algo assim? É meio que uma sequência de eventos que aconteceu e criou este ciclo único entre meus fãs e o que eles se interessam. Quando eu fiz o filme Are We There Yet? Muitas pessoas me deram apoio porque gostavam de mim. Você faz rap de gangsters, what you're gonna do? Eles erroneamente chamam isso de um filme da Disney. Mas a verdade é, eu nunca estive num filme da Disney. Foi realmente uma produção dos estúdios Revolution. Mas, surpreendentemente, fizemos um ótimo filme infantil chamado
Are We There Yet? E a verdadeira razão pela qual eu fiz é porque, veja bem, eles me disseram para não fazer comédias com classificação 14 a 18 anos. Contrariando a ordem, fizemos Friday, que fez muito sucesso. Foi como, ok, e se fizermos um filme classificação 12 anos agora? Então fizemos Barbershop, que também fez bastante sucesso. Foi como, ok, será que podemos chegar ao livre? Público maior. E então eu não desceria para crianças, mas livre. Eu senti, ok, isso é realmente ótimo. Eu fiz este filme especificamente porque eu sabia que meus fiéis fãs estavam tendo filhos agora, e eu não queria ser alguém que se apega unicamente à reputação passada. O tipo de artista onde os pais dizem, você vê Ice Cube. Garoto, ele costumava ser muito importante. Você simplesmente não sabe. Garoto, ele era o cara. Eu não queria ser de jeito nenhum esse cara. Eu queria que as novas crianças também soubessem exatamente quem eu era. Interessante. Durante este filme, meus fãs colocariam as suas crianças para assistir a este filme. E sem dúvida, as crianças se apaixonariam por Nick. O cara que estou interpretando no filme, curiosamente, não sabe nada sobre a minha música. E então, quando as crianças começam a atingir uma certa idade, normalmente as pessoas estão mostrando esse filme para os de 7 ou 8 anos. Mas então, quando finalmente ficam com 11, 12 ou 13 anos, alguém pode introduzi-los ao Barbershop, alguém pode então introduzi-los a Friday. Então agora eles estão tipo, esse é o meu cara. Interessante. E ele é um pouco mais ousado. Ele está, tipo, fazendo coisas que eu nem deveria ouvir, sabe o que eu estou dizendo? Então, eles amam o Craig. Interessante. E então, conforme eles ficam um pouco mais velhos, alguém diz, você sabia que ele canta rap? Depois eles ouviriam minha música. Então agora, eles estão tipo, uau, ele está falando algumas coisas reais nisso. Eu estou pronto e ansioso para as coisas verdadeiras. Eu sou maduro o suficiente agora com 15, 16, 17. O que colocou a cereja no topo do bolo foi definitivamente o filme Straight Outta Compton. Porque agora, eles podem realmente ver e entender. Ok, é assim que Ice Cube se tornou Ice Cube. Então agora, essas crianças que estão na casa dos 20, eles passaram pela Are We There Yet? Passaram por Friday, eles desfrutaram da minha música. Eles viram Straight Outta Compton. Eles estão entendendo tudo e agora até mesmo eles têm filhos. E eles colocam seus filhos nesse ciclo. No ciclo todo. E todo o ciclo começa a repetir. Então isso foi estratégico para você ou isso foi apenas meio que... Não, definitivamente é coincidência. Mas é algo interessante que percebi quando nós fizemos Are We There Yet? Nós colocamos este complexo ciclo em movimento que possivelmente poderia continuar a funcionar indefinidamente. Uma coisa alimenta a próxima coisa, que alimenta a próxima e continua... E isso continua porque as pessoas sinceramente amam. É Are We There Yet? E não há muitos filmes de crianças negras por aí. Então a minha base de fãs realmente coloca seus filhos para assistir isso. E então nós fizemos. Are We There Yet? Nós fizemos alguns deles, na verdade. Então eu acho que são os filmes. E então eles se interessam pela música depois dos filmes. E isso meio que os prende ainda mais. E eles se tornam fãs para a vida toda. E nós sinceramente esperamos que possamos continuar esse ciclo. É por isso que eu fiz Tartarugas Ninjas e continuo fazendo isso. Porque os pais não precisam perguntar, você sabe quem é esse? As crianças estão dizendo, você sabia que o Ice Cube canta rap? Você sabia que o Ice Cube canta rap? Sim, nós sabemos muito bem. Tem sido um conjunto incrível de eventos. É como criar seu próprio clima, de certa forma. Isso é incrível, cara. Quero respeitar seu tempo e ir diretamente para algumas perguntas finais, mas antes eu quero falar sobre o Hall da Fama do Naismith Basketball, que recentemente deu o prêmio de impacto ao Ice Cube, que é bem legal. Parabéns por isso, cara. Obrigado. Foi loucura.
E este prêmio vai homenagear aqueles que trabalham para melhorar sua comunidade usando o basquete como uma ferramenta para ajudar as crianças. Tenho curiosidade, o que isso realmente significa para você? Eu cresci jogando basquete na academia do bairro, no parque, e isso realmente me ajudou a me educar. Isso realmente ajudou a me dar um espaço seguro. Houve algumas brigas aqui e ali, mas não era tipo ninguém estava sendo esfaqueado. Era apenas uma luta de punho de vez em quando. Mas era um lugar para onde eu poderia ir depois da escola, fazer parte de um time, jogar com outros rapazes, competir e ir até, essencialmente, minha mãe me chamar para casa ao escurecer. E por anos, fiz isso. E foi uma parte da minha comunidade e da minha experiência de crescimento. Então, por que este prêmio de impacto do Hall da Fama do basquete é tão importante para você e o que você espera que ele faça pelas comunidades? Bem, eu cresci amando profundamente o basquete desde que não conseguia jogar com meus irmãos mais velhos. Eles eram maiores, mais fortes, e eu costumava correr para chorar com minha mãe, olhando tristemente pela janela da cozinha. Eu não posso jogar. Ela dizia com paciência: vai crescer o suficiente. Um dia você será totalmente capaz de jogar. E eu, odeio ser pequeno. E então, um belo dia, eu cresci o suficiente, eles finalmente me deixaram jogar, e eu fiz algumas cestas. Então agora, eu era convidado para jogar o tempo todo. E naqueles tempos, nós costumávamos ter algumas batalhas épicas e acirradas no meu quintal. Isso foi quando ainda era um jogo físico, intensamente muito físico. Terrell Dawkins e Moses Malone, e assistindo esses caras. E lá, nós estávamos imitando isso. Eram jogos intensos e muito físicos. E sempre lembro que eu cresci jogando na YMCA local, depois da escola. E tentei entrar para a equipe da minha escola, mas o treinador estava me discriminando porque eu jogava futebol. Então cheguei a um time tarde. Então, é só um jogo que eu amo. Eu até joguei na liga de entretenimento da NBA. Eles tinham uma coisa de guerreiro de fim de semana na Crossroads High School. E convidavam pessoas da indústria para vir e usar uniformes da NBA, ter árbitros da NBA apenas para realizar essa fantasia. E então começamos o Big Three em 2017. Percebemos que, por um lado, muitos caras estavam deixando a NBA antes que estivéssemos prontos para vê-los partir. Nós ainda sabíamos que eles tinham habilidade. E o jogo de 3 contra 3 tem sido uma espécie de primo do jogo de 5 contra 5, esteve ali logo abaixo da superfície. Então, quando você começa uma liga assim... Joguei em tantos torneios de 3 contra 3 durante os verões da infância. Não lembro seus nomes, mas esses torneios aconteciam pelo país. Sem dúvida, e eu fiquei por que isso não é profissional 3 contra 3? O que estamos esperando? Para mim, isso era uma falha gritante na indústria e também para os fãs. Então, quando você finalmente começa em algo assim, você quer certamente começar com a maior credibilidade possível, porque todos acham que é uma piada. Todo mundo dizendo: é uma coisa nova. O que diabos você está fazendo, Cube? Basquete? O que está fazendo? Fique nos filmes, na música. Sim, fica na sua. E então, você quer começar com tanta credibilidade para que as pessoas saibam que é real? Você sabe? Ter membros do Hall da Fama treinando os nossos jogadores, os grandes nomes no basquete, como o Dr. J, Iceman, Rick Barry, Gary Payton, Lisa Leslie e Nancy Lieberman. Começar com estes membros influentes do Hall da Fama, sabíamos que receberíamos credibilidade instantaneamente. E temos lutado para nos tornarmos críveis na psique das pessoas. Por isso, ser reconhecidos pelo prestigiado Hall da Fama do basquetebol é tão grande quanto se pode ser quando se trata de credibilidade. Porque todos sabem que o Hall da Fama é, sem dúvida, o local onde todo atleta aspira a estar quando tudo está dito e feito. Ser reconhecidos por uma instituição tão prestigiada como esta dá-nos sinceramente toda a credibilidade pela qual temos procurado nos últimos 7 anos. Por isso, é extremamente honrado. Você sabe o que quero dizer? Sinto-me extremamente humilde por ser mencionado. Quanto mais ter um prêmio com o meu nome. E vamos entregá-lo todos os anos. Vamos fazer disso um grande evento.
Vamos transformar essa celebração em algo grandioso. Isso é tão legal quanto se pode ser para um fã de basquetebol dedicado que começou esta liga, não como um empresário distante, mas como um fanático. Eu, pessoalmente, quero ver mais cestas. E ser recompensado pelo reconhecimento é muito publicizado, especialmente porque a NBA não está realmente gostando do que estamos fazendo. Porque eles nunca pensaram assim. Não foi uma ideia deles. Afinal, eu sou um estranho. Eles meio que querem que eu saia. Eles realmente não gostam. Sério? Não, eles não gostam porque nós mudamos o jogo. Fomos os primeiros a abraçar a saúde mental. Fomos os primeiros a permitir que nossos atletas abandonassem os opioides e optassem por CBD se assim desejassem. Mais que isso, nós temos o arremesso de 4 pontos também. Além disso, temos nosso no jogo 1 contra 1. Desafio de falta. Você não gosta de uma falta? O técnico pode dizer: deixe-os ir num 1 contra 1, para ver se foi uma falta mesmo ou não. Portanto, essas são algumas das inovações ousadas e necessárias que nós implementamos, não para desmoralizar a NBA ou humilhá-los, mas porque era isso que nós precisávamos fazer para tornar nosso jogo mais interessante, atraente e especial. E para incluir pequenas peculiaridades únicas que você não pode ver em nenhum outro lugar. Para resumir uma resposta longa, cara, estou simplesmente maravilhado e profundamente agradecido. Uau, é emocionante, cara. Como as pessoas podem se envolver? Alguém pode indicar alguém todo ano? E onde podem ir para saber mais? Bem, vamos realmente criar um comitê. Teremos muita informação sobre isso, se eles apenas se mantiverem em sintonia comigo. Eu sou o primeiro destinatário e vamos passar este ano inteiro procurando o... Uau, que massa. Próximo cara. Então nós queremos que as pessoas nomeiem. As pessoas que elas conhecem. Podem fazer online e indicar ou qual é o site? Eles poderiam ir ao Basketball Hall of Fame. Vamos configurar algo em que eles possam acessar. Isso é legal. E, de certa forma, obter algumas sugestões. Estamos à procura de grandes indicados. Portanto, se as pessoas te seguirem em icecube.com, Instagram, Facebook, ficarão atualizadas lá? Sim. E supostamente faremos a cerimônia no dia 15 de janeiro. Uau, emocionante. Você verá cada vez mais à medida que se aproxima da data. Em tempo iremos divulgar, anunciar com certeza. É emocionante, cara. Parabéns. Obrigado. 3 coisas sobre isso. Onde as pessoas podem assistir aos jogos ao vivo? Há uma programação online onde eles podem assistir aos jogos ao vivo? Ou é na televisão para assistir? Assista-nos na CBS. Nossos jogos são transmitidos todos os sábados ou domingos. A temporada começa em 15 de junho e a programação será divulgada quando finalizarmos. Ainda firmamos acordos com algumas cidades, mas ao acertar tudo, tornaremos a agenda pública. Estaremos pelo país todo. Também jogam em Los Angeles? Anaheim, sim. Então pode nos ver ao vivo. Eu tenho que ver ao vivo. Sim, venha nos ver ao vivo. Uma vez que nos veja, você vai se viciar. Isso é divertido, cara? Ver gigantes jogando 3-3 é bem legal, cara. Sim. Se fizerem um torneio amador, me avisem para que eu possa participar. Sem problema. Se você fizer algum torneio amador... Tivemos um com um sapateiro. Sim, você poderia participar. Na próxima vez, aviso. Sim. Vou contactar sua equipe e ver quando será. Isso é divertido. Há muito que quero perguntar ao Ice Cube, mas vou respeitar seu tempo e fazer 3 perguntas finais. Tudo bem. Mas isso é realmente inspirador. Apenas ouvir algumas das suas lições de vida e o modo como você pensa e analisa a vida e ouvi-lo falar sobre casamento, amor e relacionamentos. Todas estas coisas são realmente legais. Então espero que as pessoas tenham ouvido um lado diferente de você que talvez não tenham visto antes. Uma dessas questões é sobre como é criar seus filhos, principalmente seu filho, que teve a oportunidade de interpretá-lo no filme Straight Outta Compton, o que achei muito legal. Sei que você tornou mais difícil para ele, não facilitou o caminho para ele conseguir o papel, ele teve que realmente se provar. Como é para você poder criar seus filhos e ser um ótimo mentor, capacitando-os para oportunidades em suas vidas também?
Como tem sido para você vê-los? Acho que tem sido ótimo. E acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho que fazer na vida é mostrar o caminho para eles e estar sempre lá para apoiar seus sonhos. Eles não precisam se sentir obrigados a entrar no negócio da família, mas se o fizerem, temos um caminho traçado. Eu disse ao meu filho: todos falam sobre filhos de famosos serem mimados. Você é de segunda geração em Hollywood. Comporte-se como tal. Não finja que precisa entrar lá como se fosse totalmente novo. Entre lá e diga: olha, minha família faz isso. Nós fazemos filmes. Estamos fazendo clássicos. Você está em torno de filmes desde que era um bebezinho. Você está há muito tempo no set. Sim. Por isso, haja como se soubesse. Sabe o que eu estou tentando dizer? Não vá lá como um novato e diga a eles que tem um veterano e que você domina todos os aspectos deste negócio. Não só atuando, mas também dirigindo, editando, comercializando. Você sabe como vender um filme. E não apenas se vender. Então isso é ótimo. Meu outro filho acabou de casar e, além disso, acaba de ter um bebê. É simplesmente incrível que ele gerencia com competência meus estúdios. Ele me ajudou a produzir a obra-prima Straight Outta Compton. Então, para mim, ele é meio que meu canivete suíço, você sabe. Ele faz de tudo, e estou extremamente orgulhoso dos meus filhos, cara. Eles são apenas boas pessoas. E acredito que isso é o mais importante. Não importa se eles entram no negócio ou sigam outra coisa. Não é tão importante quanto isso. Eles são apenas boas pessoas. E sinto-me orgulhoso deles. Caramba, cara. Vi um vídeo na internet de um bilionário e o entrevistador perguntou a ele qual era a sua medida de sucesso. E ele disse que nessa fase da minha vida, meus filhos adultos querem passar o tempo comigo, não porque eu sou rico, ou tenho dinheiro, ou seja lá o que for, mas porque eles simplesmente gostam da minha companhia. E parece que, e eu quero reconhecer você por ser um ótimo exemplo, não apenas para seus filhos, mas para muitas pessoas. Quer dizer, ser casado por mais de 30 anos, ter 4 ótimos filhos, oferecer oportunidades para as comunidades com este prêmio de impacto e tantas coisas que você fez, você traçou um caminho para muitas pessoas se inspirarem. Então eu quero reconhecer você, Kubi, por seu modo de vida. Eu não estou dizendo que você teve uma vida perfeita de forma alguma, mas você continua a aparecer, você é consistente, você agrega valor e você se doa com o coração. Então eu realmente te reconheço por... Obrigado. Como tolerou isso por tanto tempo enquanto muitas pessoas poderiam desprezar a sua posição. Reconheço você pelo homem, pai e avô que é agora, e por todas as coisas maravilhosas que faz no mundo. Agradeço, cara. Obrigado. Esta pergunta é chamada de As Três Verdades, e eu a faço a todos os meus convidados no final, e é uma pergunta hipotética. Então, imagine que você viverá o quanto quiser, mas é seu último dia na Terra, muitos anos à frente, e você poderá criar e realizar tudo o que quiser. Todos os seus sonhos daqui até o fim da vida tornam-se realidade, pessoal, profissional, tudo. Mas por qualquer razão, nesse cenário hipotético, você tem que levar todo o seu conteúdo, sua música, seus filmes, esta entrevista, tudo tem que ir contigo para o próximo lugar. Então não temos mais acesso à sua mensagem. Mas você pôde deixar para trás neste último dia 3 verdades, 3 lições que sabe ser verdadeiras para você. E isso é tudo o que teríamos para nos lembrar de você. Quais seriam essas 3 lições ou 3 verdades para você? Sempre acredite em si mesmo. Sempre seja você mesmo. E sempre seja grato. Poderoso. Acredite em si mesmo, seja você mesmo, seja grato. Pergunta final, e estou curioso se há alguma música que você já escreveu antes. Se quiser responder com letras, sinta-se à vontade, ou simplesmente responda o que vem à cabeça. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? A minha definição de grandeza é sempre fazer o que é necessário no momento certo. Essa é a minha definição de grandeza. E o que é necessário? Depende sempre da situação, mas sempre faça o necessário no momento certo. E aqui estava eu pensando, sou melhor que meu pai porque não bati na minha esposa, porque não fiz tal coisa.
Você não tava bebendo, não Eu não batia na estava sua bebendo, esposa, eu sou bem-sucedido. Na verdade, sou famoso. Na verdade, as pessoas me amam. Mas por dentro, era horrível.